Olá, como vão todos vocês? Espero que as senhoras e senhores estejam muito bem. No vídeo de hoje nós vamos analisar o porquê eu acredito que esta situação que está acontecendo na Ucrânia irá se expandir para outros países europeus. Um pensamento, aliás, que tem se tornado cada vez mais frequente entre pessoas comuns da população. Veja só, primeiramente vamos ver essa matéria aqui, uma matéria já de 6 dias atrás, mas ela se torna cada vez mais atual porque ela vai contar uma situação que está prestes a se desencadear mais uma vez, talvez, em outro país. Ela diz o seguinte: OTAN não enviará tropas para lutar ao lado dos ucranianos. A declaração é do secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg. Isso eles já deixaram bem claro, que a OTAN não vai ingressar na Ucrânia e não fará, então, o ingresso nem por solo e nem aéreo. Essa é a declaração do próprio Jens Stoltenberg, de que os 30 países que integram a Aliança Militar Multinacional condenam o ataque russo à Ucrânia, mas a organização não enviará tropas para lutar ao lado das forças de resistência ucraniana. Por que eles não farão isso? Ele diz aqui: a Ucrânia não faz parte da OTAN, embora seja considerado um país parceiro há anos, e que venha sinalizando a intenção de participar da aliança, um movimento combatido pelo governo russo que teme o aumento da influência dos Estados Unidos no leste europeu. É que os russos, eles dizem que a OTAN nada mais e nada menos é do que um braço estendido dos Estados Unidos que estaria ali para simplesmente favorecer os interesses norte-americanos. Essa é a argumentação dos russos, embora Trump, na gestão passada, tenha dito: olha, a OTAN hoje ela interessa para os Estados Unidos, mas interessa muito também aos países europeus, e aí ele falava que os países europeus tinham que fazer maiores investimentos no campo militar e pedia que cada um contribuísse com aquilo que representaria o seu percentual, coisa que não estava acontecendo. Agora, será que tudo isso que está acontecendo não está exatamente conforme os planos norte-americanos? Será que essa aparente tomada da Ucrânia, que está sendo relativamente fácil, a Rússia está conseguindo conquistar o território ucraniano, né, através da força, mas será que isso tudo não tem um plano muito maior por trás? Vamos ver. Joe Biden sai para o fim de semana em Delaware, enquanto a invasão russa da Ucrânia aumenta. Esse final de semana foi o que o presidente norte-americano fez. Ele está passeando, está cuidando lá dos seus problemas internos e simplesmente deixando com que a coisa aconteça na Ucrânia, né? O presidente planeja passar o final de semana em casa, embora alguns o tenham criticado pela ótica de não se importar com o conflito em andamento ou com o estado atual do país ou deixar Washington. Biden passou o último fim de semana em casa, quando não estava claro se Kiev, capital da Ucrânia, poderia sobreviver ao ataque lançado pelo presidente russo Vladimir Putin no início da semana. O presidente não gosta de passar fim de semana na Casa Branca, descrevendo o prédio como um túmulo, segundo relatos. Por aí vai, enfim. Afinal de contas, é que eles estão simplesmente lavando as mãos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou furiosamente a OTAN na sexta-feira por se recusar a decretar uma zona de exclusão aérea, porque não só a OTAN não vai colocar tropas em solo na Ucrânia, como não vai decretar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, citando os danos sofridos pelas principais cidades ucranianas pelos russos. Vocês estão percebendo que primeiro eles foram lá provocar e agora estão simplesmente deixando um caminho aberto? Vocês percebem que há algo maior por trás disso, muito maior do que simplesmente o que está acontecendo na Ucrânia agora? Há uma espécie de, aparentemente, né, de um plano que a maioria das pessoas ainda não entendeu. Nós vamos conversando aqui, vocês vão entender. Veja só essa matéria: Finlândia e Suécia ignoram alerta de Moscou sobre adesão à OTAN. Veja só, isso aqui é de 8 dias atrás. Portanto, isso aqui é de quando as coisas estavam meio que começando ainda, né? Fazia um pouco menos de uma semana que havia começado. E isso aqui, exatamente esse comportamento da Finlândia e da Suécia, foi que deu início ao planejamento russo
de invasão à Ucrânia. E agora a Finlândia e a Suécia estão repetindo a mesma fórmula. Então as coisas vão num crescendo, aparentemente, na direção de que isso se repita. Então a Finlândia e a Suécia ignoraram os avisos da vizinha Rússia de que sua possível adesão à OTAN desencadearia sérias consequências político-militares de Moscou para os dois países. As mesmas ameaças, olha, não entra na OTAN, era dada essa ameaça para a Ucrânia, não entra na OTAN porque a gente vai intervir no território. Simplesmente ignoraram. E agora aconteceu e a Finlândia e a Suécia estão ignorando os avisos. Mas por que é que a Rússia se preocupa tanto com essa questão de os países ingressarem ou não na OTAN? Bom, vamos pegar aqui mais uma vez o nosso mapa. Só deixa eu pegar aqui para fazer um desenho para vocês. Aqui nós temos aqui as fronteiras da Rússia. Vou desenhar aqui mais ou menos. Aqui nós temos a Finlândia, né? Aqui está Moscou. E aqui vem então as fronteiras da Rússia. Certo? Tem as fronteiras aqui embaixo, mas o que nos interessa são as fronteiras aqui do leste europeu. Acontece que a Bielorrússia, ela é parceira russa. Então, eles são alinhados, né? A Ucrânia não. A Ucrânia até 2014 sim estava alinhada com o governo russo. O governo ucraniano estava aliado com o governo russo, só que em 2014 aconteceu aquela Euromaidan, né, que a Rússia chama de Revolução Colorida. Eles derrubaram o líder ucraniano pró-Rússia e colocaram então um sistema diferente que hoje é regido pelo Volodymyr Zelensky. Então, até aí, razoavelmente tudo bem. Começaram os conflitos aqui embaixo, Moscou veio e tomou a Crimeia, não gostou do que aconteceu aqui, ele já estava vislumbrando os planos para o futuro, porque ele viu, durante o passar dos anos, esses países aqui, ó, ingressando na OTAN. E qual é o grande problema de ingressar na OTAN? É que quando houve a perestroika, o glasnost, houve um acordo entre Moscou e Estados Unidos, de que os Estados Unidos, ou a OTAN mais especificamente, não expandiria sua esfera de influência nesses países próximos da fronteira com Moscou, porque isso colocaria Moscou em risco. Então eles aceitaram fazer a derrubada, digamos assim, da União Soviética, mas sob o acordo de que isso não aconteceria, ou seja, esses países aqui não ingressariam na OTAN. Porém, com o passar do tempo, o que aconteceu? Vamos agora para outra tela aqui. O que aconteceu foi isso aqui, ó, expansão da OTAN desde 1997. Primeiramente, esses países aqui, ó, não necessariamente nessa ordem aqui, mas esses países aqui, na minha opinião, são os que deixaram a Rússia mais furiosa no primeiro momento, e que começou a causar aí o planejamento de intervir na Ucrânia caso ela tomasse a mesma atitude que o número 1 aqui, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, porque esses três países aqui, eles fecharam o acesso da Bielorrússia, ou mesmo mais especificamente da Rússia, ao território russo que está aqui. Eles têm um território avançado que não está conectado com o território deles, e ao Estônia, Letônia e Lituânia ingressarem na OTAN, indo contra aquilo que havia sido acordado, ingressando na OTAN a partir de 1997, eles acabaram possibilitando que acontecesse o que aconteceu agora, que se fechasse o território russo e bielorrusso ao acesso aqui e, consequentemente, também a exportações. Nós vemos aí essa tal da polêmica do potássio, que vem da Bielorrússia, que agora está impedido de passar aqui pela Lituânia, porque o potássio, tanto russo quanto bielorrusso, passava pela Lituânia para os portos aqui do território russo, então daqui para o Brasil. O Brasil e o mundo, né? Eles exportavam para outros países, então está impedido de passar agora. Por quê? Porque eles fazem parte da OTAN, coisa que tinha sido acordada que não aconteceria. A mesma coisa aconteceu com a Polônia. Esse país aqui, número 4, também ingressou a partir de 97.
a República Tcheca, a Eslováquia, a Hungria, a Romênia, a Eslovênia, onde é que está aqui? A Eslovênia, a Croácia, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte e Bulgária. Então, agora chegava a hora aqui da Ucrânia. Há 4 países que não estavam participando desse tratado, que seria a Ucrânia, a Moldávia, a Finlândia e a Suécia. Então, a Finlândia, que é o país que mais tem fronteira com a Rússia, embora seja mais ao norte, mas ela é o país com a maior faixa de extensão de terras, fazendo fronteira com Moscou, com a Rússia. Vocês viram aqui que a Noruega faz parte da OTAN, mas ela tem só esse pequeno trechinho aqui em cima, né? Bem ao norte, então isso aí para eles acaba não influenciando muito. Mas agora a Finlândia e a Suécia estão ameaçando de entrar na OTAN. E aí, o que está acontecendo? A Rússia está advertindo, olha, não façam isso, porque isso desencadeará sérias consequências político-militares de Moscou para os 2 países. Vocês acham que os líderes desses países não sabem que isso efetivamente vai desencadear consequências? Vocês acham que eles continuam simplesmente apostando que Putin recuará? Eles estão conquistando o território ucraniano, isso é fato. Eles vão dominar o território ucraniano mais dia menos dia. E nós estamos vendo aqui Joe Biden tranquilamente indo para casa, indo para Delaware, e a coisa acontecendo lá, eles dizendo que a OTAN não enviará tropas para lutar ao lado dos ucranianos, porque eles não fazem parte da OTAN, e Finlândia e Suécia também não fazem parte da OTAN. Então o que está sendo sinalizado? Por um lado, a Finlândia e a Suécia dizem que querem aderir à OTAN, por outro lado a Rússia diz, olha, se vocês aderirem, vocês vão ter consequências, e os Estados Unidos, por outro lado, diz, ou a OTAN, né, diz que se houver consequências em países que não forem da OTAN, eles não farão nada. Então o que está sendo feito? Está sendo provocado que isso se estenda depois que a situação estiver resolvida na Ucrânia, se estenda para outros países. Mais ou menos esse é o território que já está tomado, eles estão fechando já essa ponta aqui. Eles vão acabar fechando esse território aqui, depois ele cai rápido, né? E a mesma coisa a gente vê aqui, eles já tomaram uma parte da fronteira aqui da Moldávia, e essa região sul aqui toda, né? Toda essa parte aqui, né? Mais ou menos, assim, não é bem exatamente assim, o que está livre, então, seria essa parte mais do meio aí, né? E evidentemente, qual vai ser o plano deles? Eles vão cercar Kiev, está mais ou menos aqui, onde eu estou desenhando, eles vão fechar Kiev dos 2 lados, e depois simplesmente eles vão fechar isso aqui, a expansão para cá vai ser natural depois, né? Vai ser, uma vez que cai a capital, o restante vai se entregando mais fácil. E aí nós temos a Moldávia, que está agora recebendo refugiados, por isso é que a Rússia está talvez aqui na fronteira, já tem um perímetro que ela fechou aqui, porque a Moldávia está recebendo refugiados. E os refugiados, eles não estão sendo impedidos, numa boa parte, de chegar ao refúgio deles, de sair. Só que, evidentemente, que eles estão fazendo cercos porque eles querem que determinadas cabeças sejam apreendidas. Basicamente é isso que está acontecendo. Outro acordo também que foi rompido foi o chamado acordo, o protocolo de Minsk. Vamos abrir aqui para vocês. Esse acordo, ou protocolo de Minsk, ele era um acordo que aconteceu dentro da própria Ucrânia, porque a República Popular de Donetsk e a República de Lugansk, que agora vocês já estão conhecendo melhor por causa dos outros vídeos que a gente fez aqui, que estavam aqui no leste europeu, no leste ucraniano, nas fronteiras com a Ucrânia, eles estavam conflagrados, com a Rússia, eles estavam conflagrados, mais ou menos aqui nessa região. A Crimeia já estava consagrada em domínio da Rússia, então aqui não se discutia mais, mas em 2014 eles conflagraram, né, e eles estavam lutando para tentar pertencer a Moscou, e a Ucrânia não queria deixar. E aí fizeram um acordo de Minsk para que
esse território então ficasse definitivamente, como é que eu posso dizer assim, ficasse neutro, mas ficasse independente, não pertenceria nem a Moscou e nem à Ucrânia. Só que esse protocolo ele nunca foi bem respeitado, ele sempre tinha, houve um cessar-fogo, mas sempre tinha algumas disputas acontecendo aqui dentro. Só que isso foi sendo ignorado até o momento em que essa situação começou a eclodir, e aí a Ucrânia, então, já que a Rússia disse que iria invadir aqui, né, e já que eles confiaram, eu não sei, eu não acredito que confiaram coisa nenhuma, eu acredito que há todo um plano por trás disso aí, quase como que se pegando, atraindo Moscou para chegar aqui. Eu já falei para vocês que eu penso que eles estão atraindo Moscou para a Alemanha, tá, pessoal? Que eles vão reinstalar aqui o reino, né, da antiga União Soviética. Vamos chamar de reino porque é assim que se chamarão no futuro esses blocos que estão se formando. Essa é a minha opinião. Mas, enfim, aí a Ucrânia pega e quebra, o Zelensky, né, quebra o acordo de Minsk e começa a atacar esse território aqui, e isso dá justificativa para Moscou também entrar nesse território, e a partir do momento em que ele entra nesse território, ele acaba entrando em toda a Ucrânia de uma vez só, porque uma vez que estava deflagrada, né, o conflito, então eles entraram aqui. Então tudo isso aqui me parece que é algo que está puxando a Rússia para algo bem maior, e muitas vezes as pessoas olham assim, veem, né, as coisas mais superficialmente e dizem, não, olha só, a inimizade entre a OTAN, a inimizade entre a Rússia. Mas será, pessoal, que não há um acordo, não há um ponto, aliás, em comum entre eles? Porque isso tudo, vocês estão vendo, vai desaguar, na minha opinião, futuramente, em criar dois reinos, o reino governado aqui por Moscou e depois o reino aqui ocidental, que eles pretendem que seja governado pelo Reino Unido, uma vez que a Alemanha, mais uma vez, seria dividida. A Alemanha, o Reino Unido teve que sair da União Europeia, está enfraquecido, mas nada impede que futuramente, quando a Alemanha estiver em apuros de novo, né, ele venha aqui como salvador da pátria, da parte ocidental e liberal, e volte a integrar aqui a Alemanha, então, a Europa, a União Europeia, só que aí apenas, então, somente a União Europeia Ocidental, com alguns países aqui, o que não deixaria de ser ainda uma força muito grande, uma vez que muita riqueza e muito conhecimento, né, produz toda essa riqueza. A parte leste da Europa não é tão rica, né? Bom, só o tempo dirá se eu estou certo ou não. Na minha opinião, uma vez que isso se forme, as coisas vão expandir também aqui para baixo. Vou adiantar um pouquinho aquilo que eu vou tratar mais adiante. Nós estamos vendo a formação de um outro reino aqui, que seria o reino dos países árabes. Nós estamos vendo esses acordos, não necessariamente só os países árabes, né? Mas nós estamos vendo esses acordos aí de Abraão, etc., sendo desenvolvidos. Eu imagino que isso aqui também vai acabar se juntando tudo, tá? Com exceção desse país aqui, o que é um país-chave para o que me parece que está por trás dos planos aí que nós estamos vendo sendo desenhados, mas que com o tempo, vagarosamente, nós vamos explicando aqui qual é a nossa visão daquilo que parece que está sendo desenhado para o mundo. Por hoje o vídeo seria esse. Eu espero que tenha sido útil para que vocês entendam um pouco melhor o que está acontecendo, e não só isso, para que entendam um pouco melhor o que possivelmente está por acontecer. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.